Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que a gente pode iniciar agora, não sei se alguém mais está para chegar aqui, mas como o nosso tempo é muito curto e a matéria é extremamente complexa e com muitos detalhes, eu acho por bem já a gente iniciar para não sermos traídos aqui pelo relógio. Tá. O meu nome é Gustavo Serpa, eu trabalho na parte do direito eleitoral há um certo tempo. Sou advogado, meu escritório trabalha nessa parte de direito administrativo eleitoral. Também trabalho na assessoria de alguns partidos, alguns diretórios estaduais aqui. E a ideia aqui é tentar passar de uma forma muito ampla o que são as prestações de contas, com ênfase na prestação de contas das eleições de 2018. Eu digo que o horário de 1h30 é muito curto, não só pela complexidade da matéria, mas principalmente pela riqueza de detalhes. Essa resolução que nós vamos abordar aqui, que é 23.553 de 2017, é uma resolução que tem mais de 110 artigos. Cada artigo com uma série de incisos e parágrafos, e muitos detalhes. Tem muitas, não vou dizer pegadinha, mas muitas questões que você lendo, você parece que você compreende. Mas na prática vão surgindo aí os casos concretos, e a gente sempre fica na dúvida. E é uma eleição que não se pode ter dúvida. Por quê? Porque, como vocês vão ver adiante, existe uma situação aqui que os recursos arrecadados, você tem 72 horas para informar pelo SPCE. Então, o que você vai lançar, você tem que ter certeza de que está lançando da forma correta. E outra situação importante em relação aqui às eleições de 2018, não só pelo contexto nacional, dos acontecimentos dos últimos anos que nós temos visto aí, o direito eleitoral acabou indo mais para uma área penal nos últimos anos aí, por conta dessas operações aí, esses absurdos aí que nós temos visto aí diariamente na mídia, né? Mas principalmente por conta de que essa eleição de 2018 vai ser a primeira eleição que tem a maior quantidade de recursos públicos envolvidos. E nenhuma eleição antes se teve tanto recurso público envolvido. Só do Fundo Especial de Financiamento de Campanha são mais de 1,7 bilhões de reais, fora o fundo partidário. Então, obviamente, e de forma correta e acertada, a Justiça Eleitoral vai acabar apertando. A tendência é apertar com mais rigor, com mais diligência as contas. E, obviamente, os partidos políticos e os candidatos também vão ter que ser bastante diligentes e bastante cuidadosos nos lançamentos e nos gastos que forem executar. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou fazer uma abordagem geral. Quais são os tipos de prestações de contas que são previstos na nossa legislação eleitoral? São três formas ou três modalidades de prestação. A prestação de contas anual dos partidos políticos, que é aquela onde o partido político, no período compreendido entre 1º de janeiro a 30 de abril, deve prestar contas à Justiça Eleitoral em relação ao exercício anterior. Então, nesse ano, os partidos prestaram contas do exercício de 2017. É importante frisar aqui que qualquer esfera partidária, independente se é algo definitivo ou algo provisório, tem a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral. A segunda modalidade, então, quem disciplina essa questão da prestação de contas anual é a Resolução 23.546 de 2017, da qual eu não vou me ater aqui, porque o meu objetivo com essa oficina é apresentar justamente a questão das eleições. Então, essa resolução ela é uma resolução que ela é de cunho administrativo da prestação de contas anual, ela só trata da prestação de contas anual do partido. A segunda modalidade de prestação de contas é a do partido referente às eleições, tá? que justamente vai tratar essa resolução 23.553, de 2017, onde todos os partidos políticos, também independente da esfera, independente se é órgão provisório ou se é órgão definitivo, devem prestar contas em relação às eleições. Esse prazo de prestação de contas ele se encerra 30 dias após a realização do primeiro turno, e na eventualidade do partido, dos candidatos do partido ou da coligação desse candidato, desse partido estiverem aí no segundo turno, então a prestação de contas ela vai até 20 dias após a realização do segundo turno, onde lá ele vai prestar contas da movimentação financeira do primeiro turno e do segundo turno. Lembrando que também tem a prestação de contas parcial, que eu vou falar mais para frente.
A terceira modalidade é mais comum, talvez a que tenha atraído mais pessoas aqui para a gente discutir, é a dos candidatos. O prazo de prestação é igual aqui a da prestação de contas aí do partido, ou seja, até 30 dias após a realização do pleito é obrigado a prestar contas, né, pelo sistema, e após o segundo turno 20 dias. Quem deve prestar contas? Como já falei, todos os órgãos partidários, independente aí da esfera e se é provisório ou definitivo, o entendimento da legislação eleitoral é o seguinte: se eventualmente o órgão partidário for criado após as convenções, após o prazo estabelecido pelas convenções, que vão de 20 de julho a 5 de agosto, tem a obrigação de prestar contas. Aqueles que foram extintos antes, que iam participar do pleito, não têm essa obrigação em relação às eleições. Outra coisa importante que o pessoal às vezes se perde: todo candidato deve prestar contas. Só tem aqui uma exceção. A exceção é aquele candidato que teve seu registro cancelado, ou seja, vamos lá, aquele candidato que ele estava iniciando aí a sua caminhada na eleição, iniciando o pedido de registro e acabou sendo expulso do partido. Então, com a expulsão, automaticamente a candidatura fica cancelada. Obviamente, se ele não tiver feito nenhum gasto de natureza eleitoral. Isso é importante. Então, ele não pode ter feito nenhum tipo de gasto. O registro não conhecido, que é aquele registro que é fora do prazo, a Justiça Eleitoral não conhece, né, que tem aquele prazo para registrar, se for fora, ele não registra, e aquele considerado inapto, por exemplo, aí um candidato cuja nacionalidade não permite aquele candidato para aquele cargo, ou um candidato que tem dificuldade em relação à alfabetização e tal. E, fora isso, o falecimento, o indeferimento do registro, desistência, renúncia, substituição ou qualquer ausência de movimentação financeira não desobriga o candidato da obrigação de prestar contas. Então, na minha experiência, eu verifiquei muitos candidatos nas eleições passadas: não, mas eu não gastei um centavo, eu não fiz nada, como é que agora estão me cobrando para 72 horas prestar contas? Não, você registrou sua candidatura, mesmo que o seu registro tenha sido indeferido, você tem a obrigação de prestar contas. Então, o pessoal se perde muito em relação a essa situação aqui. É bem comum: não fiz nada, desisti no meio do caminho, então por que eu vou prestar contas? Isso está imposto na lei e não tem como se escapar. Nem que seja prestação de contas zerada, assim, em relação aos recursos, né? Se não teve recurso, obviamente, movimentado. Aqui é uma inovação para esse pleito de 2018. Na verdade, já existia no pleito de 2016, mas acabaram criando uma regra um pouco mais clara e de mais fácil compreensão. Isso é legal, tá? Está na própria lei. Então, está definido o limite para gastos aqui dos candidatos a presidente da República, é 70 milhões de reais no primeiro turno, e no segundo turno 50% desse valor, que é 35 milhões de reais. Isso está definido, né? Para governador, eu me ative aqui em Santa Catarina, por quê? Porque foi feito o escalonamento de acordo com o número do eleitorado. E nós ficamos aqui nesse patamar aqui de 9 milhões e 100, né? Para governador de Santa Catarina, sendo que 50% desse valor é o que pode ser despendido no caso do segundo turno, que é 4 milhões e 550. Né? Para senador, é a mesma coisa, é uma média, um escalonamento feito de acordo com o número de eleitores. Então, no caso de Santa Catarina, então nós ficamos aqui nos 3 milhões e 500 reais. Tá? Aqui passou aqui um zero mais ali. No caso do deputado federal e do estadual, essa regra vale para todos aí os estados e para o Distrito Federal. É 2 milhões e 500 para deputado federal e 1 milhão para deputado estadual. Isso aqui gerou um pouco de crítica aqui, que eu até consigo entender, mas não tanto. Porque vejam um estado como São Paulo, um estado com um número de eleitorado bastante expressivo. O candidato a deputado estadual, por exemplo, pode gastar a mesma coisa do que um candidato num estado menor, aqui, um estado de menos representatividade, aqui, no ponto de vista, digo, de número de eleitores. Né? Então, gerou um pouco de crítica, mas eu entendo compreensível que 1 milhão de reais, a gente sabe que não é muito, mas também não é pouco. Dá para a pessoa fazer uma campanha com esse valor aí, com as regras novas, a campanha é mais curta, 45 dias, então eu não acho nem... Essas críticas aí eu acho que não são tão procedentes assim. Né? O que integra o limite de gasto? Aquele limite que eu apontei antes. Então, o total de gasto realizado pelo partido, pelo candidato, né? Incluindo aqueles individualizados, portados pelo próprio partido, ou seja, se o partido individualizar determinada doação, aí para o candidato ele vai entrar aí naquele limite aí que nós vimos ali. Né? A transferência financeira de outros candidatos, outros partidos, que a gente vai ver a seguir que é possível, é viável, né? E as doações estimáveis em dinheiro.
Ou seja, em resumo, tudo que você arrecada e que você acaba gastando nesses 3 tópicos aqui, acabam entrando dentro do limite. Depois tem um ou outro evento que não vai entrar, mas a gente vai chegar a seguir. Mas o grosso mesmo da campanha política, ela vai se ater aqueles limites. Se o candidato ultrapassar os limites, qual a penalidade? Ele vai ter que ressarcir 100% do gasto que excedeu ao Tesouro, e a pior consequência, dependendo aí desse excesso, vai responder aí por abuso de poder econômico, aí, que tem aquelas consequências que vão desde a cassação do diploma, do mandato eletivo ou do registro. Então, não dá para se perder no limite. Tá? O limite de gastos ele é muito importante, e todos aí, o pessoal que faz administrativo da campanha do candidato e os contadores devem ter sempre esse limite, ter muito cuidado aí no lançamento aí dos valores, para não cuidar que ele extrapole. Contas bancárias. Tá. Contas bancárias do partido político. O partido político, para as eleições, ele está obrigado a ter 4 contas bancárias aí. Uma conta é a conta doações para a campanha, que já devia estar aberta aí desde a eleição de 2016. Essa conta, antigamente, ela se encerrava com o término das eleições. A partir da eleição de 2015, salvo engano, não lembro qual foi a reforma, essa conta ela fica permanente. Então o partido ele não encerra. Essa doação ela fica aberta durante o ano todo, e tudo que entrar lá deve ficar. Você não pode movimentar fora do período eleitoral, mas você pode receber doações para a campanha e manter nessa conta. Né? A conta fundo partidário, que os partidos devem ter para receber o fundo partidário. Obviamente, tem alguns diretórios municipais aí que não, ou comissões provisórias que não recebem fundo de acordo com o estatuto de alguns partidos. Mas hoje, eu acho que a esmagadora maioria dos diretórios estaduais aí, eles recebem parcela do fundo partidário. Pelo menos em Santa Catarina, que eu tenho conhecimento, todos têm essa conta preparada. Né, voltando a conta de doações para a campanha, se tiver algum partidário que não abriu a conta ainda, ele tem até 15 de agosto desse ano para abrir. Em relação aos diretórios regionais que eu tenho conhecimento, também todos já abriram. Tá? E essa conta participação da mulher, eu coloquei aqui porque é uma conta que ela acaba mesclando em relação aqui à prestação de contas anual do partido. Por quê? Porque se o partido recebe o fundo partidário, determinado percentual desse fundo que ele recebe, ele é obrigado a direcionar 5%, que tem um pouco de dúvida, a matéria, não sei quem acompanhou hoje os debates de hoje de manhã, essa questão ainda está um pouco controversa, tá? Em relação aí à situação de quanto se deve repassar. Mas o certo é que hoje o partido político que recebe fundo partidário ele tem que dirigir 5%, aí, de 5% a 15%, o mínimo é 5%, para, na verdade, programas de incentivo da participação da mulher na política. Com a 13165, que é a reforma que aconteceu em 2015, se possibilitou que, em vez dele investir esse 5%, nesses programas ele possa repassar as candidatas no pleito. Então a lei permitiu que, se o partido se você não quiser repassar aí não quiser utilizar em programa, você tem que repassar para a candidata. Com as últimas decisões aqui em relação a essa matéria, hoje já se criou uma obrigação aqui de tudo que o partido receber de campanha, ele tem uma obrigação de recursos públicos e tem uma obrigação de passar para as mulheres. E recentemente, agora, em março desse ano, o STF decidiu que esse limite é 30%. Por quê? Porque 30% é o limite das cotas que você tem que atender. Então, estão discutindo ainda a matéria sobre essa situação para as eleições de 2018. O que pode repassar, o que tem que repassar? 30%? Tem alguns posicionamentos firmes que vai ser, na minha opinião pessoal, vai acabar passando essa obrigação para os órgãos partidários que receber recursos do fundo partidário, também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a repassar em 30% para as candidatas mulheres. Justamente para acabar com essa situação aí das candidatas mulheres laranjas, que a gente, não sei quem pôde acompanhar pela manhã, viu que é uma problemática bem complexa, e que a Justiça Eleitoral cada vez mais, e principalmente os tribunais, estão indo nesse sentido, de efetivar, enquanto ação afirmativa, a participação da mulher. Nessa eleição temos uma novidade aqui, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, que é como o pessoal conhece, que é um fundo que ele foi criado com base os recursos para alimentar esse fundo vieram das bancadas, da parte de emendas parlamentares, né, da bancada, e outra parte veio com a extinção da propaganda partidária institucional. Aquelas emissoras de TV e de rádio, elas tinham uma compensação fiscal por transmitir aquela propaganda institucional,
que acabaram, então, elas não têm mais essa obrigação, e esse recurso, então, foi para esse Fundo Especial de Financiamento. Então, aquela propaganda que nós tínhamos todo ano aqui, fora a época das eleições, não existe mais. Hoje nós só temos um horário eleitoral gratuito, que esse está mantido. Tá? Então, os recursos que alimentam esse fundo vêm justamente dessas duas fontes de receita. Né? E a conta, outros recursos aqui do partido político, é aquela conta também onde o partido movimenta tudo que não é recurso público. É a doação do filiado, é a contribuição, é a doação do simpatizante, é a contribuição do filiado, de repente algum tipo de evento que ele fez para arrecadar recurso, vai para essa conta de outros recursos, que não seja evento para campanha. Tá? A campanha tem que ir para doações de campanha, tem que se tomar muito cuidado no lançamento desse recurso. Se ele for para movimentar a campanha, ele deve ir até para doações de campanha. Se for para, por exemplo, manter as despesas do partido, vão para outros recursos. É possível aqui a transferência de recursos, de outros recursos, para doações para a campanha, mas o que acontece? Você tem que, antes de direcionar para o candidato, você tem que ter primeiro um aval do órgão nacional, das diretrizes para isso, para poder fazer essa transferência. Não posso passar direto de outros recursos para candidato, tem que passar de outros recursos para doações de campanha, para depois para o candidato. O mais importante aqui da prestação de contas, que é importante o pessoal sempre ter em mente, o que é? O princípio mestre da prestação é que todo recurso deve ter sua origem, deve ter seu caminho e deve ter seu destino. Então, sempre quando prestarem contas, aí se lembrem, a Justiça Eleitoral ela quer saber de onde veio o recurso, por onde ele passou e para onde ele vai. Se por acaso faltar essa triangulação, faltar alguns elementos, pode ter algum tipo de problema, vai ter que se explicar. Então, em relação ao candidato, então é a conta de campanha. Essa conta de campanha aqui, ela deve ser aberta até 10 dias após aí a concessão do CNPJ pela Receita Federal. Ou seja, quando o partido vai lá submeter o registro da candidatura, o prazo é de 48 horas para que a Receita Federal expresse então esse CNPJ. Esse prazo, nos últimos pleitos, a gente tem visto que ele tem ficado menor. Tá? Então, tem, às vezes, até de horas, aí tem candidato já saindo com CNPJ. Então, a partir dessa concessão, ele tem 10 dias para abrir a conta. Tá? Todo candidato é obrigado a abrir. Se, eventualmente, a pessoa desistir da candidatura nesse prazo de 10 dias aqui, ela, então, fica desobrigada de abrir a conta bancária. Então, passou os 10 dias, 11º dia, o cidadão desistiu. No 11º dia, ele vai ter que abrir a conta bancária, mesmo que no movimento, porque ele vai ter que prestar contas dessa conta. Agora, se ele desistiu no 5º dia, aí, e então, com a desistência, obviamente, não tem campanha, não tem nada, então ele não fica obrigado aí a abrir a conta bancária. Só são essas hipóteses aí. Se o candidato receber recursos do fundo, obviamente, ele tem que abrir uma conta fundo partidário, até porque a origem dos recursos não pode haver mistura entre os recursos. O que é fundo partidário tem que ir para a conta fundo partidário. O que é recurso divino do FEFEC tem que ir para a conta FEFEC. O que for doação de campanha tem que ser para a conta de doação da campanha eleitoral. Então, o fundo de financiamento também, para o candidato receber, ele deve abrir essa conta. Tá? Então, para o candidato são 3 contas aqui. Obviamente, uma obrigatória, que é a conta de doações para a campanha, aquela geral, e a do fundo, e a do fundo especial. Se ele for receber recursos dessa natureza, ele vai ter que abrir a conta. Senão, não tem como receber, não tem como repassar recursos para ele, advindo dessas 2 fontes de custeio. Os bancos têm até 3 dias para abrir as contas, né? Tem uma série de documentos que devem ser colocados. Obviamente, o CNPJ, lá, tudo aquilo que deve ter. Eu não vou me ater porque, como eu disse, a resolução é muito extensa. Se a gente ficar mostrando documento aqui, a gente vai a tarde inteira. Então, estou só passando aqui, basicamente, o que é o genérico, que é o geral. Tá? O banco não pode solicitar aqui cobrança de depósito mínimo, taxa e outras despesas. Isso está na lei. Nós tivemos alguns problemas na eleição de 2016, mais 2014, tá? Porque tinha alguns bancos que estavam querendo cobrar taxa, então a gente teve que intervir, ligar aqui para o pessoal do TRO, pessoal aqui, tal banco está fazendo isso, o TRE teve que intervir. E hoje os bancos são penalizados se causarem qualquer tipo de embaraço em relação a isso. Então a matéria está um pouco mais tranquila do que foi nos últimos pleitos aí. Vamos para os recibos eleitorais aqui. Então, em regra, eu estou falando em regra porque tem algumas pouquíssimas exceções, toda a doação eleitoral, seja ela na forma de recurso financeiro, seja ela como estimável em dinheiro de doação de serviço ou termo de cessão, elas exigem aqui que seja aqui expedido um recibo eleitoral. O recibo eleitoral do candidato deve ser emitido
via o SPCE, que é o Sistema Informatizado de Prestação de Contas Eleitoral, e o partido, para emissão dos recursos, deve utilizar o SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual do partido. Então, a emissão do recibo, o partido faz pelo SPCA e o candidato faz pelo SPCE. Obviamente, nos recibos deve constar aí o CPF, né? Também o CNPJ, se for doação vindo do candidato ou do partido político, tá? Hoje o CNPJ, ele via de regra, ele não é possível, por quê? Porque se pensa em doação de pessoa jurídica. Como os senhores sabem, é vedado hoje as pessoas jurídicas doarem para candidato ou para partido político. Então, é obrigatório ter essa identificação aí, por quê? Porque ausente essa informação, pode ser considerado, ou será considerado com certeza, o recurso de origem não identificada. E o recurso de origem não identificada exige que você, se você não conseguir identificar aquele doador, você vai ter que devolver para o Tesouro, vai ter que ressarcir. Não pode utilizar recurso de fonte não identificada, dá problema grave, inclusive. Claro, tem um prazo para você poder devolver, tem 5 dias após a prestação, tem um certo prazo, mas tem que tomar muito cuidado no lançamento para não se ter. Então é ideal, se recebeu aí uma determinada doação, verifique lá se esse CPF bate, se não tem nenhum número faltando para evitar problema, né? Aqui eu já falei do SPCA e faltou aqui falar que os partidos são pelo SPCA aqui, faltou constar, mas já falei para vocês, tenham isso sempre em mente. E aqui são as exceções aqui do recibo eleitoral. Aqui muito cuidado, já vou falando já desde o início, porque o fato de ser dispensada a emissão do recibo não significa que você não vai prestar contas, você vai ter que lançar. Tá? Então a primeira hipótese aqui, cessão de bens móveis limitada a R$4.000 por cedente. Então aquela pessoa que cedeu um bem móvel, você deu um computador, por exemplo, aí se ele não ultrapassar a esses 4.000, ele não precisa emitir recibo. Né? Vou emprestar uma sala aqui, o aluguel dessa sala pela avaliação custa mais ou menos uns R$500 aqui, a princípio, então fica dentro dessa média e você não precisa fazer recibo eleitoral, mas tem que lançar lá no sistema. Né? Doações estimadas em dinheiro entre partidos políticos e candidatos referentes ao uso comum de sede e material de propaganda. Então o que acontece? O partido tem lá a sede dele, vou emprestar a minha sede aqui para que determinado candidato possa também usar como comitê. Então não precisa emitir recibo eleitoral, mas eu tenho que informar, estou emprestando essa sede aqui e tal, para que o candidato utilize esse bem. Da mesma forma, o material de propaganda, aquele material que ele não é individualizado, aquele material que é padrão, vou fazer um adesivo aqui só do número do partido, aqui vou passar para todos, só com a sigla do partido, para todos os candidatos poderem colocar aí o adesivo dentro dos padrões aqui da Justiça Eleitoral, que não seja individualizado, não é o adesivo do candidato X ou Y, você não precisa emitir recibo eleitoral. Caso contrário, se for individualizado, vou fazer aqui o adesivo aqui do candidato Joãozinho aqui, já está individualizado, então você tem que emitir recibo, vai ser considerado doação. Tá? Então, aquilo que eu já havia falado, então, muito cuidado em relação aqui a essa situação de que, porque não precisa recibo, não precisa lançar sim. Tem algumas questões de gastos que não precisam lançar, mas vou falar mais para frente, são bem excepcionalistas. Tá? Bem excepcionalistas. Mas. Arrecadação dos recursos. Tá? Na campanha, então, se pode arrecadar os seguintes recursos. Recursos próprios do candidato, que é o autofinanciamento, que muito se discutiu e muito tem gerado discussão. Posso afirmar para os senhores que vai ser a última campanha onde o autofinanciamento vai ser possível. Digo que o autofinanciamento, como está? Pelo autofinanciamento hoje, pela lei que está vigente, que vai valer para 2018, o candidato pode financiar integralmente até o limite do cargo essas despesas. Então, o candidato é deputado estadual, por exemplo, se ele for uma pessoa com bastante posse e bastante recurso, ele pode investir R$1 milhão na campanha dele. Então isso é uma problemática. Essa problemática existiu por conta, por exemplo, vamos pegar aqui até chamar uma emenda Dória aqui, porque o Dória investiu 13 milhões do bolso dele na campanha passada. Então essa discussão aí, o Congresso acabou criando uma limitação de 10%, como tem para qualquer doação, né, 10% dos recursos oferidos no ano anterior. O presidente vetou. E foi derrubado o veto, mas mesmo assim, o veto foi derrubado, mas mesmo assim ficou essa questão aí do autofinanciamento. Então, para 2018 ainda é permitido 100% autofinanciamento. A tendência é que para as próximas eleições aqui, então se faça que o candidato só pode financiar até os 10% dos recursos oferidos, como qualquer doação que existe, doação normal.
Então, outra forma de arrecadação, doação financeira estimada em dinheiro de pessoa física, né? A financeira, como a gente já viu, tem que emitir o recibo, tem que ter aquela situação aí de identificar. Estimáveis em dinheiro, o que são os estimáveis em dinheiro? É aquela pessoa que, às vezes, ele pode doar um bem, na verdade, ceder um bem, ou doar algum tipo de serviço, desde que esse serviço seja da própria atividade laboral dela. Mas para frente a gente vai especificar aí bem essa questão aí dos estimáveis em dinheiro. Aí, né? O candidato também pode fazer comercialização de bens e serviços em eventos do candidato. É o tal do jantar de adesão, que é muito comum nas campanhas eleitorais. Aí. Obviamente, os custos desse jantar você tem que lançar na prestação de contas. Os convites que você vendeu vai ter que lançar, e esses convites vão ter que ser na forma de recibo eleitoral, porque é doação. Então, se você, vou fazer aqui um determinado evento aqui para apoio do candidato aqui, e vou cobrar, sei lá, R$1.000 aqui de ingresso aqui para você poder se alimentar e tal, qualquer coisa. Esse tipo de dispêndio vai ter que emitir um recibo eleitoral, porque é uma doação. Então é a mesma coisa. Não é só chegar lá, entregar o recurso lá e pegar o convite feito. Não, vai ter que emitir o recibo eleitoral com o CPF da pessoa, tudo certinho, e vai ter que obedecer também o limite de 10% dos rendimentos brutos oferidos no ano anterior. E os recursos dos partidos políticos também podem financiar o candidato, podem e devem. Né? Então, aqui no caso dos partidos, quais são os recursos que o partido tem a disponibilizar para o candidato? É o fundo partidário, que obviamente só pode disponibilizar se o candidato tiver sua conta fundo partidário aberta, senão não pode. É o Fundo Especial para Financiamento, o FEFEC, que a gente já falou, mesma coisa, tem que ter essa conta aberta. Né? E, em relação ao FEFEC, depois eu vou fazer alguns apontamentos, mas no momento certo. O partido também pode comercializar bens aqui em eventos do partido também. E daí é aquela jogada, ele pode comercializar eventos do partido, esse jantar pode ser esses R$1.000, jogar nos outros recursos, depois passar ela para doações para a campanha. Mas ele tem que ter aí um aval aí do próprio nacional, tem que ter algumas diretrizes bem claras aí para não burlar, mas é possível. Tá. Doações, as doações, como a gente já viu, as doações aí de simpatizantes. Contribuições de filiados, que diferem da doação. A contribuição é aquele que é filiado ao partido político, a doação você não precisa ser filiado para estar doando. Então tem essa diferença aqui. Uma diferença bem importante, principalmente em relação à prestação de contas anual aqui. Ela tem uma é bem significativa, mas essa aí eu vou deixar para um outro momento para conversarmos. E agora foi colocado nessa última reforma aí do ano passado, locações de bens próprios, que não existia antes. Hoje o partido, então, ele pode ter uma sala e comercial, ele pode locar, e aí com os recursos dessa locação ele pode fazer essa transferência e doar para o candidato. E aplicações financeiras também. Então, se o partido recebe aí um recurso vultuoso a título de fundo partidário, ele pode aplicar. Essa aplicação vai gerar aí uma receita que pode ser doada, obviamente seguindo sempre a regra geral, que é os recursos não podem se misturar. Eles o destino e a origem tem que ser dentro da mesma modalidade de conta bancária. Então, aqui aquilo que eu falei do início, né? Todo recurso arrecadado deve ser informado à Justiça Eleitoral no prazo de 72 horas por meio do SPCE. Assim, o TRE, a Justiça Eleitoral, ela vai receber aí essa comunicação e, num prazo de até 48 horas, ela vai disponibilizar para a internet, para que qualquer cidadão, qualquer eleitor possa acompanhar a evolução dos gastos do seu candidato. Então, é a transparência no seu grau máximo, para que toda a sociedade possa ter ciência de o que o meu candidato, o que os candidatos como eles estão arrecadando, né, e de que forma esse recurso vai ser utilizado lá na frente, que a prestação de contas também vai ser pública. Né. Outra situação que eu acabei esquecendo de falar, mas vou aproveitar, já que eu comentei em transparência, as contas bancárias abertas, qualquer uma das contas abertas, elas não são protegidas por sigilo bancário. Então, é perfeitamente possível aí se investigar, se atrás dessas contas aí, não ter sigilo bancário. Né? Já está expresso na lei, então essas contas aí elas são públicas mesmo. Aqui o que eu já falei, o FEFEC, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então eu já expliquei basicamente quais são os recursos que abastecem esse fundo. Né? Esse recurso para essa eleição é 1,716 bilhões. Aí. Esse valor se chegou de acordo com o número de votos dos candidatos em 2016 e pela representatividade na Câmara. Então, esse valor ele seguiu uma regra, uma distribuição dos partidos aí, de acordo com essa representatividade e pelo número de votos oferidos aí na última campanha. Né? Então, está dito ali. E aqui, apenas a título de ilustração, é um resumo aqui de como ficou aqui para cada partido político, que é a distribuição. Tá?
O que é importante, a legislação eleitoral ela não prevê de que forma os órgãos, esse dinheiro vai todo para os órgãos nacionais, não esclareceu de que forma os órgãos nacionais vão repassar esse recurso para os candidatos e para as campanhas. Não está expresso em lugar nenhum. Ficou definido que os partidos políticos vão se reunir com seus dirigentes, vão lavrar uma ata dizendo como vai ser feita essa distribuição e vai encaminhar ao TSE. Encaminhado ao TSE, e se estiver de acordo, o TSE vai acabar liberando esses recursos. Os recursos não vão para conta de ninguém enquanto não vir essa ata dizendo de que forma vai ser distribuído. Ao meu ver, pelo que eu entendo, eu já acho que nesse momento já vai vir aí uma pressão aí da Justiça Eleitoral para que já se direcione 30% dos recursos para as suas candidatas. Então eu acho que vai haver uma cobrança de que nesse regime aí de distribuição o partido já pense em distribuir 30%. Não está dito aí se é para candidata proporcional, se é para candidata majoritária, não está. É 30% para candidatas do sexo feminino. E tem decisão dizendo que os transgêneros, transexuais também entrariam também aí nessa situação aqui. Uma decisão recente do STF também fariam jus a esse tipo de recurso. Acho que é só mais a título de ilustração. Tá? Então, o financiamento coletivo é outra novidade, que é a segunda inovação aqui. Aproveitando o que eu disse em relação ao FEFEC, também vou dizer aqui que eu acabei esquecendo lá. Tanto o FEFEC como a vaquinha eleitoral, o crowdfunding aqui, é uma forma de compensar aí a proibição da doação da pessoa jurídica. Então é uma forma de que os candidatos e os partidos políticos consigam arrecadar, tendo em vista essa proibição, essa vedação de receber recursos de empresa, aí, até por conta de tudo isso que a gente tem visto aí na TV. Então o crowdfunding ele é uma novidade. Tá? A partir de 15 de maio é possível, então, o pré-candidato, nós não estamos falando de candidato ainda, porque não tem CNPJ, não tem registro ainda, o pré-candidato ele fazer um contato com uma entidade arrecadadora, que nada mais é do que uma empresa que trabalha com essa ferramenta que são a recepção de recursos para financiar determinada atividade. O crowdfunding não é só eleitoral, existe crowdfunding para um monte de coisa, existem diversas campanhas sobre isso. Mas o pré-candidato ele faz um acerto, um ajuste com essa entidade arrecadadora. A entidade ela vai criar uma plataforma onde aqueles simpatizantes desse pré-candidato possam, então, doar seus recursos para financiar uma possível campanha. Esses recursos eles são recepcionados. A empresa, a entidade, ela vai emitir um recibo que não é um recibo eleitoral, é um recibo simplesmente para ficar constando a identificação dessa pessoa aí. E em seguida, logo após o CNPJ do candidato, esse recurso vai ser transferido como uma doação especificamente para esse candidato aí titular, o beneficiário dessa vaquinha. Então, as empresas, é permitido que elas cobrem uma espécie de taxa administrativa por esse serviço. Eu tenho visto aqui em torno de 5%, 6%, 7% do valor que é depositado para a doação, 7% ficariam com essa empresa. Então o candidato ele vai receber os recursos com esses 7% ou 5%, dependendo do que foi acordado a menos. Ou seja, o pré-candidato ele não tem gasto. Eu defendo a tese que pré-candidato não pode ter gasto com nada. Inclusive está se debatendo muito o que posso fazer na pré-campanha. Eu tenho entendimento pessoal que na pré-campanha o pré-candidato não pode gastar nada. Por quê? Porque ele não é fiscalizado pela Justiça Eleitoral. O partido político, vou fazer um evento lá, tudo que for evento de pré-candidatura, isso está permitido na lei, o partido deve suportar. Vou fazer um jantar em determinada comunidade para me lançar como pré-candidato. A lei eleitoral, com a reforma da 3165, ela permite isso. Mas está claro e expresso que as expensas do partido político. Por quê? Porque o partido político ele é fiscalizado. Já o pré-candidato não é fiscalizado. Vocês imaginem, por exemplo, aí, uma pessoa como o Dória numa pré-campanha, uma pessoa milionária, se não existe limite. Então é bem complexo, mas esse é meu entendimento pessoal. Tá? A matéria está sendo discutida, ainda tem muita dúvida em relação à pré-campanha, mas o meu entendimento pessoal aqui, de Gustavo Henrique Serpa, que não pode. Tá? Em relação à pré-campanha. Né? Então, na vaquinha eleitoral, basicamente, existem alguns limites aí, que é o limite diário de doação. Mesmo na vaquinha eleitoral, só é permitido cada doador doar até 1,64 por dia. É um limite diário. Então, se ele quiser doar, digamos aí, 10 mil reais ou 5 mil reais, aí ele vai ter que fazer em outros dias, vai ter que parcelar esse financiamento, obviamente, levando em conta
que aqui todo doador, que a regra de doação é mesmo para qualquer tipo de doação. O limite é 10% dos rendimentos brutos oferidos no último ano. Não pode doar mais do que isso. E as fontes vedadas também aqui valem também nessa hipótese, né? No caso de não se confirmar a candidatura desse beneficiado aí, os recursos devem ser devolvidos para aí o doador. Inclusive, não está escrito, mas foi que eu consegui apurar, aquela taxa de 5% aí, ou 6%, aquela taxa administrativa também deve ser ressarcida aí ao doador. Isso não está escrito, mas é o que eu ouvi falar aqui, inclusive algumas informações que me passaram a respeito disso. Então, se eventualmente os recursos ultrapassarem o limite do cargo, vamos imaginar de repente um candidato, um pré-candidato, deputado estadual, recebe aí na vaquinha 1.500.000. Os 500.000 que sobraram vai ser repassado para que o partido então possa fazer aí a distribuição para os demais candidatos. Não sei se tem alguma dúvida específica aqui sobre a vaquinha eleitoral aqui. O que eu li, inclusive, essa semana aí, em um site de notícias, é que me parece que só existem 45 empresas até hoje cadastradas aí na Justiça Eleitoral, que exige um pré-cadastro nessa empresa, essa entidade, para poder arrecadar. Essa empresa ela é auditada, ela é bem fiscalizada, e só tem 45 no país todo hoje cadastradas. Inclusive, vi alguns especialistas dizendo que estavam um pouco descontentes em relação aqui ao volume que está vindo, porque está sendo muito pouco dinheiro. Mas alguns especialistas, muito pouca adesão na verdade, mas esses mesmos especialistas têm dito que como existe muita indefinição em relação às candidaturas ainda, eu acho que elas só começam a ficar mais claras a partir do dia 7 de julho, quando tem aquele prazo de desincompatibilização aí. A partir disso eu acho que a tendência é aumentar, porque a vaquinha ela depois ela vai valer também durante o período eleitoral, com as regras da campanha normal. Não é obrigado a você fechar o site depois, ela pode continuar, mas aí as regras são um pouco diferentes do que está aqui, né? Então, o recibo é um recibo diferente, né? Mas a campanha ela existe, né? O repasse automático, né? Aplicação dos recursos. Só ver meu tempo aqui para não nos perdermos aqui. Aplicação dos recursos. Então, aquilo que eu falei no início aqui, então é permitido aqui se aplicar recursos da conta ou dos recursos para doações de campanha, né, desde que estejam individualizados e devidamente identificados na prestação de contas anual e da campanha do partido político, que observe as normas estatutárias e critérios definidos pela direção nacional do partido, e antes de serem destinados, utilizados, devem ser transferidos para a conta de doações para a campanha, justamente para não ter essa mescla, essa mistura entre a origem dos recursos. Aí. Aqui, de novo, a situação do STF aqui é dos 30%, né? Então, ainda a questão está sendo debatida bastante. Tá? A lei, a princípio, você lê a lei está 5% a 15%. Existe essa decisão do STF, que eu acho que vai valer, tá? vai valer que é 30%. Não tem mais limite máximo, que antes a lei é 5% a 15% no máximo. Então, na verdade, ela estava mais discriminando as mulheres do que ajudando, porque se quiser colocar mais de 15%, a princípio, não poderia pela redação da antiga lei. Agora, 30% no mínimo. Né? Então, é obrigado a ser repassado. Então, as doações aqui, aquilo também já havia dito, né? Elas não podem ultrapassar 10% dos rendimentos brutos oferidos no anterior da eleição. Né? No caso aí, de cessão de bens e serviços estimáveis, aí, até 40.000, ela não se sujeita ao limite de 10%. Por exemplo, vamos imaginar aqui um profissional, vamos lá, um músico ele vai doar o serviço, ele vai fazer o jingle da campanha daquele candidato. Né? Então, ele vai ter que, obviamente, como toda e qualquer doação, ele vai ter estimável, ele vai ter que apresentar uma avaliação de onde é que ele tirou esse valor, e então, se for bem inferior a 40.000 reais, que acredito que não vai chegar tanto, ele não é obrigado, então, a se limitar a esses 10%. Não sei se ficou alguma dúvida em relação a isso. Né? As doações financeiras igual acima de 1.064 somente podem ser realizadas por meio de transferência bancária, de doador para doador, então não é possível você fazer doação em cheque, por exemplo, acima desse valor. Ela deve ser sempre de transferência bancária. Né? Os bens próprios do candidato podem ser utilizados na campanha, desde que integrantes aí do patrimônio antes do registro. Então, tudo que ele for declarar, ele vai ter que ter a origem dele e tem que ser anterior ao registro. Né? Os bens que ele vai utilizar, vou utilizar aqui
vou utilizar um carro, vou utilizar essa sala comercial que é minha, que eu tinha antes, tem que estar declarada para poder utilizá-la, né? E aqui é uma situação que não é novidade, que na doação ou cessão temporária de bens ou serviços estimáveis, de dinheiro, o doador deve demonstrar que é proprietário do bem e é responsável direto pela prestação dos serviços doados. Ou seja, eu só posso ceder aquele bem que é meu. Tanto que, juntamente a comprovação dessa cessão aí, é obrigado, por exemplo, se eu for doar um imóvel, aí, um carro, eu sou obrigado a juntar um documento, aí, seja uma escritura pública, seja um documento do Detran, de que eu sou o proprietário desse bem. Caso contrário, eu não posso doar, não existe doação de bem de terceiro. Mesma coisa o serviço. O serviço somente pode doar aquele cuja atividade que ele está doando seja a sua atividade explorada. Como eu falei, aquele exemplo do músico. O músico profissional, ele pode doar aí o jingle da campanha. Ele não pode doar serviço de contador. Ele não pode doar serviço de design. O design também não pode doar serviço de música. Então, sempre a doação desse serviço deve ser até atividade explorada pelo doador. Tá. Então, acredito que quanto a isso não existe muita dúvida. Aqui tem eu trouxe aqui justamente porque a gente está falando aqui num congresso de direito eleitoral promovido pela OAB. Tá? Em 2016, com o novo Código de Ética da OAB, em setembro de 2016, a Ordem dos Advogados do Brasil proibiu expressamente a advocacia pro bono em favor de candidato ao partido político. Então, é a primeira vez, na eleição de 2016 isso não aconteceu, por quê? Porque esse código ele é posterior. O que se fazia antigamente? O advogado, amigo do candidato, amigo do partido, simpatizante, não, eu assino a prestação de contas para ti, deixa que eu assino, eu vou assinar aqui, depois eu faço uma doação aqui estimável em dinheiro, porque sou advogado, eu posso doar, não tem porquê. Essa limitação ela não existe na legislação eleitoral. Se você ler aqui a resolução 23553, em nenhum momento está dito que o advogado não pode doar pro bono, mas o Código de Ética é muito claro e não deixa nenhum tipo de interpretação diversa. Então, aquele profissional que doar o seu serviço, ele pode vir a ser processado por uma infração ético-disciplinar pela OAB. Então, muito cuidado aí para os advogados, para não... Aí, às vezes, vai na ajuda, vou ajudar, e acaba se incomodando depois aí na sua profissão por conta de uma situação dessa aí. Então, é fundamental que se contrate o serviço do advogado. Se faça o contrato do advogado ou do escritório de advocacia, que ele pode ser contratado do escritório para prestar serviço, para essas eleições de 2018. Não se percam nisso aqui, porque pode dar problema. Eu imagino que a Justiça Eleitoral também vai se ater a isso aqui. Não está escrito na lei, mas existe uma legislação federal, que é um Código de Ética, onde eles podem se apegar para, eventualmente, criar algum tipo de situação, apontar algum tipo de inconsistência nas contas. Em relação aqui ao contador, eu dei uma pesquisada, não encontrei uma disciplina aí na questão aí do Código de Ética de Contabilidade em relação a isso. Até se tiver algum colega que tem informação diferente, não digo que pode doar pro bono. O que eu estou dizendo é que eu não li essa vedação, eu não li essa proibição. Eu acho que é bom para todo mundo, para advogado, para contador aqui, eu acho que independente, eu acho que temos muita responsabilidade para ambos os profissionais aí, pelas consequências você fazer de graça hoje. Então, deve se cobrar sim. Os candidatos, os partidos políticos vão ter recursos para pagar. A gente está vendo, vão ter recurso público, você pode pagar. Então vamos cobrar, gente, vamos, né? Vamos cobrar, não precisa, como o pessoal fala, não precisa enfiar a faca, mas vamos, né? Vamos nos fazer importantes, porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande. E também, o candidato também, com certeza, vai querer ter profissionais de qualidade ao seu lado também, né? Então isso também é importante. Às vezes o barato sai caro. Então, os gastos eleitorais. Os gastos eleitorais, existe aqui o artigo 37 da resolução 23553, que elenca uma série de gastos. Na verdade, é todos os gastos que nós já conhecemos, não tem novidade lá. É o jingle, é o material de campanha, é o cabo eleitoral, tudo está elencado. Então, eu pedi para que os senhores lessem esse artigo 37, onde lá está elencado todos os gastos eleitorais possíveis. Eu não trouxe para cá porque é muita coisa muito óbvia. Assim. Eu acho que a gente não precisa perder tempo em relação a essa situação, né? Então, o serviço de contabilidade, aqui é importante que tem uma distinção. Então, o serviço de contabilidade e consultoria jurídica integra o limite de gasto do candidato, deve ser registrado. Ou seja, o contador que é contratado pelo candidato ou pelo partido para fazer os lançamentos aí, assim como o advogado que vai acompanhar, eles devem ser registrados aí
no limite também de gasto, aquele limite lá do cargo, ou 1 milhão, ou 2 milhões e 500, aí ou 3 milhões e 500. Então eles fazem parte, isso está expresso. Em relação ao processo judicial, que envolva o advogado e o contador, isso fica fora do limite do 1 milhão, e daquele limite de 1 milhão, 4 milhões, ele fica fora do limite, né? E não pode ser, obviamente, aí pago com recursos públicos a princípio, né? Não, você não pode pagar aí com os recursos públicos esse advogado. Por que existe essa situação? Essa eleição é um pouco diferente, mas na eleição de 2016, a eleição municipal, aí, não sei se vocês se recordam, o limite, a regra geral para vereador é 10 mil reais. Então imagine um vereador que está sofrendo aí uma ação de impugnação de mandato eletivo, uma ação gravíssima, hein? Você achar um advogado que faça por 10 mil é difícil. Então ia acabar matando aí a própria contratação. Então, para não ficar desamparado aí o candidato, então se criou então essa regra que então não integra os limites aí. Então o contador como advogado, no caso de processo judicial, né, que não é consultoria, ele não está sujeito aí aos limites de gastos aí que existem. Aqui eu fiz um cálculo aqui, porque existem alguns limites de gasto para contratação de pessoal, aquele pessoal de rua, né? Aquele pessoal que vai lá balançar bandeira, distribuir santinho e tal. Essa regra aqui eu fiz de acordo com a minha interpretação, com base no artigo 43 da resolução, porque é um pouco confuso. Às vezes o pessoal, para deixar a coisa meio que bonita, acaba confundindo. É um cálculo onde você deve apanhar aqui, no caso aqui específico aqui para governador, para senador aqui, e para deputado, você deve pegar o quê? Você deve pegar um município com o maior número de eleitores. Primeiro você tem que pegar um município até 30 mil eleitores. Se é 30 mil eleitores, você tem que pegar o número de cabos eleitorais não pode ser superior a 1%. Então você tem 1% de 300 eleitores. Com base nesses 300 eleitores, você vai pegar um município acima de 30 mil eleitores, o maior do estado, né? E vai acabar, para cada 1.000 eleitores que excederem os 30 mil, você vai colocar uma contratação no cabo eleitoral. Então é uma confusão sem tamanho. Eu fiz esse cálculo com base aqui em Joinville, em trazer para cá. Então eu cheguei ao cálculo que Joinville hoje, pelos dados que eu verifiquei, tem 372.551 mil eleitores. Tá? No caso do governador, o cálculo dessa confusão que você faz é o dobro do número de eleitores do resultado que você vai encontrar desse município do maior município. É meio confuso aqui. O senador vai ser metade, vai ser o custo efetivo desse município. O deputado federal, 70% do gasto aí do gasto do governador. Isso. Deputado estadual, 225, então, assim, é uma bagunça que eu não perdi muito tempo e não quero, nem se preocupe em anotar. Por quê? Porque está dito que a Justiça Eleitoral vai encaminhar uma listagem de como vai ficar essa regra aí. Mas é uma regra bem confusa, tá? Bem confusa. Só coloquei só para ilustrar, não sei se são exatamente esses números, tá? Eu tenho dúvida também. Mas é um limite de gasto que você vai ter. Então, para contratar pessoal de rua, você é obrigado a observar um teto, né? A alimentação desse pessoal de rua aqui não pode exceder 10% do total dos gastos. Então, de maneira alguma, não são os gastos aqui não são os gastos do limite, são os gastos efetivos. Tá? E locação de veículos automotores, 20% do total dos gastos. Então, isso aqui está bem claro. Então, os gastos, em relação a isso, a legislação foi muito clara e muito feliz em deixar a regra clara. Não fazer essa bagunça aí que é para você calcular aí. Imagine, para presidente, você tem que pegar cada estado, verificar qual estado que tem, qual município que tem o maior número de eleitores, fazer um cálculo, é bem complexo. Para os contadores tinham de letra, mas para advogados fica difícil esses cálculos aí. E tem alguns gastos aqui que não há necessidade de registro na prestação de contas. Isso aqui é uma exceção de toda a regra que a gente tem visto aqui. Está claro também, isso é bem específico e está claro na lei, então não vai possibilitar extensão em relação ao que está aqui e nem interpretação contrária, está muito claro. O combustível e a manutenção do veículo utilizado na campanha pelo próprio candidato, eu não preciso lançar na prestação de contas. O que é importante dizer aqui? Ele não pode também suportar esses gastos com recurso público, porque senão não faz sentido, porque se você tem lá a origem e você tem um caminho, e aqui você não precisa declarar o destino, fica esquisito. Então aqui, pelo que eu entendi aqui, o candidato vai suportar com o próprio bolso.
esses gastos aqui. Também não está sujeito aqui a contabilização. Remuneração do motorista aqui, né, do veículo, alimentação e hospedagem dessa pessoa. Lembrando que isso é só do próprio candidato e do motorista do candidato. Não é, os carros da campanha não entram nessa regra, só aquele utilizado pelo candidato. A alimentação e hospedagem do candidato também não precisa declarar na prestação de contas. E o uso de 3 linhas, até 3 linhas telefônicas pessoais do candidato também não precisa declarar. Então, essas despesas eu não declaro, mas automaticamente eu não custeio elas com recurso público, porque senão não faz sentido. E digo mais, eu acho que nem com recurso de doação, porque você não vai ter o triângulo não vai se completar. Você vai ter a origem, você vai ter o caminho, mas você não vai ter o destino. Então, nesses casos específicos, eu imagino que é para a hipótese do candidato aí suportar com o dinheiro do próprio bolso. Fontes vedadas aqui também, agora, é bem simples, né? A pessoa jurídica não pode doar em hipótese alguma. Recursos de origem estrangeira também são vedados, não são permitidos. E aqui é uma situação aqui bem clara, que é a questão da pessoa física exercer atividade comercial decorrente de permissão pública. Aqui é o típico caso do taxista. O taxista hoje ele é um permissionário de serviço público, então ele não pode doar para terceiro. Mas a lei ele tem uma exceção. Se ele próprio for o candidato, obviamente ele pode doar para ele mesmo. Ele não pode doar para terceiros. Mas como candidato, o taxista, o Joãozinho do táxi lá, candidato a deputado, ele pode doar dentro daquele limite de autofinanciamento que a gente viu, que é até o limite de gastos do cargo. É como candidato qualquer. Aqui o pagamento dos gastos eleitorais funciona da seguinte forma aqui. Então, sempre mediante cheque nominal, né, é uma das modalidades. Né, transferência bancária que identifica o CPF e CNPJ do beneficiário. Lembrando que o CNPJ aqui não é o de empresa, é o do partido político ou do candidato, se for o caso. Do candidato que está fazendo doação, né, ou do partido que está fazendo doação. O débito em conta e o boleto bancário. E a lei permite aqui o fundo de caixa. O que é o fundo de caixa? O fundo de caixa, nas eleições, ele pode ser instituído até o percentual de 2% dos gastos contratados, não podendo ser recomposto. Então, como é que funciona? O candidato, ele tem lá os gastos contratados, lá ele consegue, chega a um limite de 2%, vamos, por exemplo, aqui dá 5 mil reais. Ele pega esses 5 mil reais, ele lança, aí faz um cheque na conta, ele saca esse dinheiro, ele guarda esse dinheiro no caixa. E vai gastando, vai pagando as despesas de pequeno vulto, que já estão também bem esclarecidas aqui, que são aquelas que não ultrapassem meio salário mínimo, com esse dinheiro. Então esse dinheiro circula para o pagamento. E é vedado o fracionamento. Por exemplo, eu não posso parcelar, vou comprar aí, vou fazer alguns adesivos, por exemplo. Aí. Eu não posso parcelar aí com meio salário mínimo, por exemplo, eu não posso contrair uma despesa aí de R$1.000 aí, ou de R$1.200 e acabar parcelando, mesmo que fique, que o limite da primeira parcela fique abaixo do meio salário mínimo, eu não posso fazer, porque não pode fracionar. Então, quanto a isso, eu acho que ficou bom, dependendo aí do gasto, não tem muita necessidade. Obviamente, isso aqui tem que ser declarado também na prestação de contas. É pagamento em espécie, mas ele também é sujeito à declaração. Né? Só aquelas hipóteses que nós vimos ali que não tem que declarar, que é a questão do automóvel, da alimentação, aí não há necessidade de declaração. O resto tudo deve ser devidamente declarado na PC. Aqui também existe a prestação de contas aqui parcial, que é obrigado a fazer, né? Tanto o candidato como o partido político, que ela ocorre no período entre 9 e 13 de setembro. Né? Então, nesse período aí, é aberto, via SPCE, o partido político aqui e o candidato são obrigados a remeter para a Justiça Eleitoral aí essa prestação de contas parcial, que ela vai contemplar tudo que, desde o início da campanha, todos os gastos, desde o início da campanha, a movimentação, na verdade, até 8 de setembro. Então, é obrigado a encaminhar essa parcial. Se, eventualmente, a pessoa não conseguir cumprir o prazo, esqueci de fazer parcial, o que pode acontecer? A lei prevê que, no caso de atraso das parciais, aí, ou não entrega ainda na data específica, a Justiça Eleitoral ela vai analisar os recursos que ficaram de fora nessa parcial no momento da prestação de contas final e, dependendo da situação, pode desaprovar as contas. Então, ela vai contemporizar o que se esqueceu, qual volume que foi esquecido e pode, no final, acabar rejeitando as contas do candidato do partido político. Então, como qualquer obrigação, ainda mais nessa matéria aqui bastante importante, bastante rigorosa, o controle rigoroso,
tem que tomar muito cuidado em relação a essa situação da parcial. Então, cuidem para não deixar passar isso. Eu acabei esquecendo de falar, mas toda prestação de contas ela tem que ser assinada pelo advogado e pelo contador também. Então, é uma obrigação, por isso que eu estava dizendo que é importante em relação à contratação. Não existe prestação de contas sem advogado e sem contador. Até porque a prestação de contas hoje ele é um processo judicial, onde as intimações para diligência saem no diário de justiça e o advogado sempre tem que estar acompanhando, aí são prazos curtos, às vezes diligência de 72 horas, então é bastante trabalhoso e aí exige do profissional bastante afinco aí em relação aos prazos. Sobras de campanha. Então, existem as sobras de campanha que, nesse caso específico aqui para 2018, elas devem ser repassadas para no caso aqui, o diretório estadual do partido, porque é uma eleição de circunscrição estadual. Então, o que sobrou de dinheiro do arrecado dado pelo candidato, quando prestar contas lá, já vai também colocar aí o recibo de transferência para o partido político, né? Tanto os recursos financeiros como os bens. Vamos lá, se eventualmente um candidato ganhar de doação um veículo, por exemplo, esse veículo não fica com ele. Ele vai ter que deixar para o partido. Ganhou uma TV para acompanhar lá a apuração, vai ter que remeter para o partido. Então, ele vai integrar o patrimônio do partido. Ele não pode ficar, com o candidato não pode ficar nenhum bem que ele recebeu em doação. Não pode. É vedado. Tanto o recurso financeiro como bem, né? Obviamente, o que ele recebeu de fundo partidário e sobrou, ele vai ter que transferir para a conta fundo partidário do partido. O que ele recebeu de fundo, aí do FEC, porque o FEC ele não vai admitir sobra. Eu esqueci de falar também esse detalhe importante. O que não for gasto desse fundo de financiamento, FEFEC, aí, obrigatoriamente, tanto o partido político como o candidato, ele vai ter que restituir o tesouro. Não tem sobra. Então, se não gastou aquele recurso, perdeu. Não tem mais como... E é um fundo que cada campanha ele vai se renovar, os limites vão mudar, né? Porque depende da composição aí. Por isso que eu acho que os partidos políticos, ao distribuírem o fundo, obviamente vão investir forte nos deputados federais. Porque quanto maior a representatividade na Câmara, mais vão receber de fundo partidário, como também de fundo especial de financiamento. Então, eu já li algumas matérias aí que os órgãos nacionais dos partidos políticos, e todos os partidos políticos, sem exceção, estão indo nessa direção. Vão fomentar bastante a campanha aí dos deputados federais. E as sobras de origem diversa, que não pública, que não do FEFEC, que não do fundo partidário, vão para aquela conta outros recursos do partido político. No caso aqui, o partido político leia aqui o diretório estadual, porque é o da esfera do pleito. Se fosse uma eleição municipal, iria para o partido daquele respectivo candidato, daquele respectivo município. Tem uma inovação aqui, que é um novo crime eleitoral, que não tinha antes. Tá? Ele foi introduzido pela reforma aqui, essa mini-reforma da 13488, em 2017, que é aquele crime onde o candidato ou o administrador se apropria dos recursos públicos para benefício próprio ou alheio. Então, o candidato pega aquele recurso que ele recebeu do fundo partidário, ele pega aquele recurso que veio do FEFEC e acaba embolsando, ou faz algum tipo de desvio, faz qualquer tipo de manobra de ilícito visando se apropriar desse recurso em benefício próprio à lei. Então, essa figura não existia, essa figura criminal não existia. Existe ainda o crime do 350 do Código Eleitoral, que é o quê? A falsidade ideológica de documento público, que é o que está se discutindo, está bastante em voga por conta aqui da Lava Jato. Aqueles que não foram, aqueles políticos que não foram aí denunciados aí por corrupção eleitoral acabaram caindo aí, estão sendo processados por conta aí dessa falsidade de documento público, que eles declararam aí na acusação de que teriam declarado nas contas, não teriam omitido da prestação de contas aí gastos e recursos que foram recebidos, né? Então é o crime 350 do Código Eleitoral, que é a falsidade ideológica de documento público. Aqui eu achei interessante, eu estava fazendo um estudo para preparar essa apresentação, e achei aqui uma apresentação acredito eu seja aqui um funcionário aqui do TRE de Minas Gerais, Dr. Júlio César Diniz Rocha, onde no final da apresentação o que ele fez? Ele compilou diversos órgãos e entidades que atuam em parceria com a Justiça Eleitoral. Isso aqui não é para assustar, é só para dizer que aqui esse negócio não é brincadeira, prestação de contas não é brincadeira. É um número grande de entidades e órgãos públicos e sistemas que estão auxiliando a Justiça Eleitoral aí na fiscalização da prestação de contas e de todos os recursos dos candidatos. Então não imaginem só que é o TRE, que faz um magnífico trabalho aqui. Sou obrigado a reconhecer que o trabalho do TRE de Santa Catarina, que é o que eu conheço, é magnífico. Eles são profissionais do mais alto gabarito.
mas obviamente eles precisam de outros órgãos e de outros apoios para poder atuar, né, nessa atividade de fiscalização. Então, o que nós temos aqui? Temos as notas fiscais eletrônicas aí, que é a questão da fiscalização. Vai bater. Hoje o sistema da Justiça Eleitoral, ela conversa com as prefeituras, ela conversa com as empresas, ela conversa com a Receita Federal, tudo que se faz aqui, principalmente no meio virtual, ele tem um cruzamento de dados. Então o cruzamento de dados ele vai acontecer, não dá para inventar coisa, não dá para fazer, não vão pegar, não vão ver sim, porque existem recursos tecnológicos para isso, existe amparo legal para isso, e vai existir vontade aí dos órgãos fiscalizadores de fazer a coisa correta. Vamos acabar com a bagunça aqui, agora viemos aqui para resolver o problema. São vários, o montante de recurso público envolvido é muito grande para a gente brincar. A população está em cima, a cobrança vai ser geral. Então temos aqui o COAF, tem o Banco Central, né, que faz esse envio, e tem aqui é um órgão que ficou fora, mas é um órgão do INSS que verifica também aí o salário mínimo aqui para aposentadoria. Então, para verificar se aquela pessoa que tá doando ela tem capacidade contributiva para aquilo. Aqui eu acredito que esse CadÚnico seja um sistema também de programa social, também vai verificar, de repente, uma pessoa que está no Bolsa Família, como é que o cidadão vai doar, sei lá, 3 mil, 2 mil para um candidato se ele é beneficiário do Bolsa Família. Né? Esse CAGED aqui, que me parece que também é um sistema de identificação aqui de desempregado, também ele vai dizer. A RAIS e o CadÚnico, que é uma verificação de capacidade operacional de prestador de serviço, para verificar se aquela pessoa, de fato, aquela gráfica lá diz que fez tanto material aqui e tal, mas tu vai lá, uma sala de meio metro quadrado que não teria capacidade para fazer. Já aconteceu isso na campanha eleitoral, que inclusive está sendo investigado, situações de prestadores de serviço que não tinha a mínima condição de prestar aquele serviço, e muito menos por aquele valor e pela quantidade do material que se disse que foi feito. Né? FiliaWeb também ele vai identificar, de repente, aí, fornecedor de campanha que tem filiação, tal, algumas situações, indícios, né? Tem coisa aqui que a gente sabe que pode, mas são todos indícios que podem chegar a uma conclusão de que de fato se cometeu uma fraude, que se cometeu um abuso. Então são várias entidades aqui, né? Só para constar aqui que tem controle de óbitos, de repente tem algum doador que morreu e está lá doando. Então o jogo é muito pesado, sim, a fiscalização é muito rigorosa. Detran também, para verificar a questão dos veículos, juntas comerciais, também empresas, né? Mesma coisa. E assim, a minha proposta era de fazer um apanhado geral, né? É muita coisa, como eu disse, aqui são 110 artigos, é muito detalhe. Espero que a gente tenha de alguma forma contribuído e sanado algumas dúvidas aqui. Espero que tenha, no mínimo, capacitado um pouquinho aqui. Obviamente, eu tenho uma série de dúvidas também, né? E vamos lá, vamos em frente aí e vamos com todo o cuidado que recomenda aí o tema. Muito obrigado.